Sim. Sintam-se todos acolhidos, né? E bem-vindos aqui no Centro Espírita Amor e Esperança. Eu normalmente começo, né, a fala fazendo uma oração. Eu sei que a Marina ela já fez, mas, como dizem, é um tique que a gente acaba criando dentro da gente. E pedindo realmente, elevando o pensamento a Maria, Mãe de Jesus, e pedindo que ela toque aí nos nossos olhos, para que possamos ter aí o nosso olhar de amor. Toque nos nossos ouvidos, para que tenhamos a capacidade de ter aí um ouvido que tenha compaixão. E toque nas nossas bocas, para que possamos sempre proferir palavras de paz, de harmonia, de luz e principalmente de perdão. Inicialmente eu agradeço, né, a oportunidade que me foi dada para que nós possamos aí conversar um pouquinho a respeito de um dos livros que nós temos, que a designação dele é realmente o Céu e o Inferno. Quando fala em céu e inferno, a gente já entra num ar de curiosidade, né? Porque é algo que nós trazemos dentro da nossa infância. Esse livro, de forma geral, ele foi escrito em 1865 e ele representa o quarto tomo fundamental que nós temos do Espiritismo, que são as chamadas obras básicas, que são estudadas, que são aí utilizadas dentro de todo o processo da doutrina espírita e a codificação feita por Kardec. Para quem já leu e para quem se interessar na leitura, ele é dividido em duas grandes partes. Numa primeira parte, existe todo um discorrer a respeito da doutrina, a respeito de toda a visão de vida eterna, né? O que seria aí, que ocorre com as pessoas em relação à questão dos anjos, da morte, etc. E a segunda parte, você acaba tendo todos os relatos de experiência pós-morte, diferentes relatos. Só que para poder compreender um pouquinho o que na verdade Kardec conseguiu colocar nesse livro, é importante a gente lembrar uma história. E essa história ela tem diferentes nuances. Particularmente, eu acho que a maior parte de vocês já leu o primeiro livro da série do André Luiz, cujo nome é Nosso Lar. E neste livro Nosso Lar, o André Luiz ele é resgatado depois de um tempo no umbral. Né? Na verdade, a assistência sempre estava lá, mas ele não estava ainda no preparo suficiente, no amadurecimento suficiente para o resgate. E isso ocorreu. Depois de todo o preâmbulo inicial, dele poder ter aí um processo de recuperação, né, dentro de Nosso Lar, a primeira coisa que ele pergunta, que eu acho que é a primeira coisa que todos nós perguntamos, e a minha mãe? Porque o laço materno, respeitando o Dia dos Pais, né, que é no final de semana, mas o laço materno, não, o laço materno, pelo menos em alguns pontos, realmente ele é muito sólido, né, em relação aos filhos. E daí é dito que a mãe dele está numa esfera superior e que em um determinado momento ele teria a oportunidade de ter o contato com ela. E em uma situação muito específica, o André Luiz tem esse contato com a mãe. Então ele consegue conversar com ela, consegue acessá-la, e eu imagino a emoção disso, né? Dentro do mundo espiritual, a saudade, o acalento, o aconchego, tudo junto. E como ele já estava diante da mãe, daí ele também pergunta de uma figura muito importante, que é o pai. Vamos fazer jus. E meu pai, minha mãe? Onde está meu pai? E a mãe dele começa a discorrer a respeito do pai. Fala, olha, desde o momento, né, que eu vim aí para o mundo espiritual, que eu tive acesso, então eu tentei localizar aonde estava o seu pai, porque em grande parte das vezes
existe o desencarne, mas não necessariamente as pessoas vão para o mesmo lugar, né? Então pode existir uma certa diversidade, vamos colocar disso. E ela comenta que o pai está aí numa região sofredora, vamos colocar dessa forma. Mas ele não está de uma forma solitária. Na verdade, ele tem em conjunto suas duas irmãs, as nossas irmãs. E o André Luiz, ele na verdade não entende do tipo, mas eu não tinha irmã nenhuma, né? Como é que existem duas irmãs com meu pai? E ela discorre que na verdade essas duas mulheres, elas tinham mantido com o pai durante um bom tempo um relacionamento amoroso extraconjugal, né? E que em virtude da afinidade entre eles, no processo de desencarne, eles acabaram indo para o mesmo lugar. Então estavam os três alocados aí. E o André Luiz, ele fica meio estarrecido, né? A calma, a tranquilidade, o acalento e o amor que a mãe poderia falar tal situação para um filho e tratar, na verdade, das duas moças daquela forma. Porque ela poderia discorrer com todas as outras palavras, porque o português é muito rico, mas ela desejou e quis trabalhar com o termo irmãs, que eram irmãs de todos. E ela disse ainda, olha, a minha estada aqui durante um tempo, porque eu pretendo retornar para o ambiente terrestre. E ao retornar para o ambiente terrestre, eu novamente terei o seu pai como meu esposo. E nós teremos estas duas irmãs como nossas filhas. Então, dizendo aí todo um processo que seria o processo de plantação que ele mesmo fez, né, diante da oportunidade que havia sido dada a ele, e de resgate que estava sendo fornecido a ele. Poderia André Luiz pegar um chicote e chicotear o pai durante 100 anos, concorda? Poderia André Luiz, na verdade, xingá-lo durante horas a fio pela situação ocorrida e pelo que talvez o sofrimento que a mãe possa ter passado diante da situação. Mas como ele faria isso se, na verdade, Deus estava dando uma oportunidade ao pai dele? Quem seria ele para afrontar Deus, que teria condição e forneceria ao próprio pai, como ovelha, uma outra oportunidade, dando a certeza clara da parábola da ovelha perdida, que Deus não permite que nenhuma ovelha se perca. Se ele tem 99 e uma se deslocou, ele vai até uma que se deslocou. E a mãe explica, olha, na verdade as duas irão conosco, mas vai existir aí um momento em que as duas irão crescer, serão adolescentes, vamos pensar, imagine a rebeldia que ele vai enfrentar, ou qual vai ser a situação que ele pode enfrentar diante de tudo o que foi vivenciado no passado, né? Então você vê aí 3 situações, a situação da mãe, a situação do André Luiz como filho recém-resgatado e a situação do pai. Então são 3 situações distintas. E daí quando a gente vê isso, a gente percebe que uma das leis mais sublimes que a gente tem, ela é designada como a lei do progresso. E na verdade essa lei do progresso, ela vai envolver e vai operar em todos os setores da nossa atividade humana. Então, o que estava sendo dado de oportunidade para o pai? Na verdade, um novo recomeço, para que ele pudesse progredir diante da situação que ele tinha. Da mesma forma que nós tivemos grandes progressos em todos os âmbitos, para nós nos é dado diariamente dádivas e bênçãos para que possamos, sim, resgatar ou trilhar vários degraus
que muitas vezes são necessários para o nosso progresso espiritual. Não conseguimos, por vezes, enxergar. Isso, às vezes, é muito difícil. Conseguimos imaginar que são grandes obstáculos, mas, na verdade, eles não são obstáculos, são bênçãos divinas, para que possamos, sim, atingir a perfeição que Deus almeja para cada um de nós. Mais ainda, a gente vai perceber o seguinte, que a natureza humana em si, ela gosta muito de utilizar estereótipos. O que é isso? Na verdade, para você expressar o universo, você utiliza sempre os dois inversos. Então, eu tenho o dia, eu tenho a noite. Eu tenho bem, eu tenho mal. Como se fosse uma situação extremamente simplista e não houvesse um meio termo. Isso significa que a nossa imagem que a gente tem dentro do nosso universo, ela é uma imagem também dicotômica. Ou é o céu, ou é o inferno. O que a gente percebe aqui? Primeiro que a gente não consegue enxergar um Deus que realmente ele vai nos praguejar o resto das nossas vidas. Como que um pai faria isso? Como que uma mãe faria isso? Por maior erro que o filho faça, por mais que você acabe colocando uma reprimenda nele, no fundo, ele é seu filho. Assim como o pai. E ele nos olha como grandes crianças. Da onde vêm esses termos? Isso daí vem de vários pontos específicos. Nós imaginamos o nosso inferno aí como sendo uma tonelada de fogo, né? E várias pessoas lá que elas vão estar, na verdade, caminhando por esse local exaustivo. Só que isso provém de um primeiro aspecto lá da Idade Média, que onde você tinha uma discrepância muito grande nas classes. Eu tinha primeiro várias pessoas que viviam em riquezas, que viviam em opulência, que viviam em grandes farturas e que não queriam que isso terminasse. Ou seja, a morte sempre foi um enigma e o que poderia ocorrer além dessa morte. Então elas queriam que o processo de riqueza continuasse. Só que também eu tinha um outro lado. Eu tinha as pessoas que elas tinham uma carência material muito grande, uma carência alimentar muito grande, uma carência sentimental grande, e elas imaginavam a morte com um certo alento. Por quê? De repente, na morte, eu vou ter lá algo a mais para me alimentar, algo a mais para me conduzir, algo a mais que me dê aí uma situação que seria uma situação de tranquilidade. Então, isso gerou, na verdade, uma imaginação muito grande do que poderia ser a situação de fenômeno pós-morte. Tá? Então, se imaginava o quê? Se imaginava um paraíso. Então, eu tenho o meu jardim do Éden, vou pegar a minha harpa, vou ficar sentadinha numa cadeira, numa rede, e vou ficar tocando a harpa, comendo frutas e coisas desse gênero. Então, isso foi a imaginação. Só que também tinha um outro lado, porque as pessoas pensavam assim, se eu tenho uma visão dicotômica, então não é todo mundo que pode ir para esse jardim do Éden. Alguém tem que sofrer, que não sou eu. Concorda comigo? Então alguém teria que ir para o inferno. É meu vizinho que deixa a música alta, é o indivíduo que eu encontrei na rotatória que deu uma fechada no meu carro. Todos eles vão para o inferno. Qual era a imagem do inferno? A imagem que nós temos no inferno, ela foi criada principalmente por uma obra, que inclusive já foi citada, inclusive aqui pelo Douglas, que é a obra do Dante Alighieri, né, da Divina Comédia, que são uma série de poemas onde você tem todo um processo de resgate, né, do próprio Dante, que ele é, na verdade, um dos personagens do livro, que ele vai atrás da sua amada que se encontra lá no paraíso. Mas ele tem que passar, sim, pelo purgatório, tem que passar pelo inferno, e ele faz toda a tratativa disso. Então, o que é o curioso aí? O curioso é que uma grande parte das pessoas sequer leu essa obra, sequer conhece essa obra.
mas apesar de não conhecer, existe uma situação que é a situação popular de oratória, que vai se passando para um e outro, e daí você tem toda a mistificação do que seria um inferno, que prevalece até hoje. Então, o que nós percebemos? Na verdade, quando você tem aí toda a evolução do pensamento de Deus, crendo e tendo a certeza que Deus é único, que Deus é imaterial, que Deus de certa forma interfere sim em nossas vidas, você consegue enxergar que esse pai, ele não seria um pai de castigo, não seria um pai de chicotes, e que a concepção de inferno de Dante Alighieri estaria muito longe do que um pai gostaria de processar para um filho. Gostaria, na verdade, de indicar, de sugerir ou de oferecer. Então, o que nós percebemos? Nós saímos de uma época em que a visão de Deus era um Deus do trovão, era um Deus da noite, era um Deus da chuva, em que tudo isso era Deus, e nós seguimos dentro do todo o pensamento, passando por Moisés, que fez toda a decodificação dos 10 mandamentos, depois nós passamos por Cristo, que trouxe toda a lei do amor para nós, e no momento não foi compreendido, até chegar em Kardec. O que Kardec faz? Na verdade, o que Kardec faz é exatamente um conceito decodificado, claro, do que seria o céu, do que seria essa concepção pós-morte. Porque a imagem que nós tínhamos é que isso era uma condição, uma localização geográfica, que eu punha no Google Maps e conseguia enxergar e ver. Mas não é isso. É longe disso. Então ele muda essa percepção de tal forma que consegue trazer um conceito para nós que, querendo ou não, a criação do céu ou a criação do inferno permeia o que eu tenho dentro da minha própria mente. Permeia a forma de vida ou a conduta moral que eu sigo no decorrer da minha existência, da minha vida. Então, isso modifica totalmente. Porque quando nós nos libertamos desse envoltório material que nós temos, nós expressamos de forma muito clara o que nós somos. Exatamente o que nós somos. Com esse envoltório, a gente consegue ainda dar uma segurada, mas remover o envoltório fica extremamente claro. E mais ainda, fica mais claro e mais forte uma lei que se chama a lei da sintonia. Por que o pai de André Luiz não estava com a mãe? Por que ele estava, na verdade, com as irmãs, num outro local? Porque a sintonia era a mesma. Porque a vibração era a mesma. E essa é uma das pautas que nós temos, inclusive, quando se fala da condição do céu, que não é um céu geográfico. Então, o que nós notamos? Existem diferentes ordens de espíritos em conformidade com o que seria a perfeição moral deles? Existe. Então você tem aí os espíritos puros, você tem os bons espíritos, você tem espíritos imperfeitos, assim como mundos distintos. Eu tenho mundos primitivos, temos o nosso mundo de provas e expiações, eu tenho um mundo de regeneração, eu tenho um mundo ditoso feliz, assim como eu tenho um mundo celeste. Então, a separação ou a distinção é feita em função pela lei de sintonia. E a sintonia básica, ela se deve em função do seu aspecto de progresso espiritual e do seu aspecto de progresso mental. Vai mais ou menos ao que se fala até do próprio sonho de Jacó, né? Em que dentro do sonho de Jacó você vê uma escada que vai indo até o céu e você tem os anjos que eles vão permeando a escada. Nunca em inércia, sempre em trabalho. Expressando para nós que a nossa vivência que nós temos aqui e a nossa oportunidade, ela deve sim ser pautada no trabalho do bem e não deixado de lado na situação da inércia.
Mais ainda, Kardec ele mostra uma situação muito importante de que Deus não é injusto. Deus é extremamente justo. O Espiritismo em si, pela lei de progresso, ele nos traz aqui a condição de temor com Moisés, de amor com Cristo e principalmente de racionalidade e confiança com Kardec, principalmente no livro do Céu e Inferno. Então, o que nós notamos? Nós criamos nesse texto a oportunidade de enxergar que tanto o céu quanto o inferno nada mais são do que uma condição íntima que nós temos dentro de nós. O inferno em si é exatamente a sintonia que nós temos em função das pessoas que criamos ou das condições que criamos, se são condições negativas. Na verdade, acaba sendo um grande espelho do que realmente a pessoa é. Nós nos expressamos o que temos dentro de nós. A nossa fonte, ela é exatamente a nossa vibração, o nosso coração e o nosso poder de expressar o amor. Para onde eu vou depois da morte? Essa é a grande pergunta. Eu acho que, pelo menos uma vez na vida, nós paramos e a gente até nos questiona. É um questionamento que nós fazemos para nós. O que me espera depois da morte? Na verdade, para a roda de conversa, né? Na verdade, o que nós esperamos aqui? Saber para onde eu vou é ter a certeza de que ela é um reflexo de onde eu estou em vida. Eu só deixo a minha materialidade e eu vou perpetuar o que eu sou. Se eu estou perturbada, se eu estou infeliz, não é pela retirada do invólucro que muitas vezes isso vai fazer um milagre dentro de mim. Se eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa predisposta a auxiliar, eu continuo dessa forma. Só indicando que ninguém morre só. Na verdade, ninguém nasce só. Os invisíveis que nós conhecemos, eles nos auxiliam direta ou indiretamente, principalmente nesse momento. E hoje, em especial, nós temos aqui pessoas muito caras do nosso lado, cada um de nós. E essas pessoas caras tenham plena certeza que elas estão muito felizes pela presença de cada um e pela conduta que cada um tem tido. É o fim? Não. Na verdade, é o início de uma grande trajetória. Obrigada e vamos para a paz.